assumir a responsabilidade pela forma que você se comunica e pela forma que essa comunicação chega no outro é essencial para que você consiga resultados na sua vida. Se você é uma daquelas pessoas que sempre coloca a culpa nos outros, ou seja, não deu certo porque o outro não me entendeu, não deu certo porque a pessoa não prestou atenção, não deu certo por isso, não deu certo por aquilo. E se você continua achando que está tudo dando errado porque os terceiros estão envolvidos, as coisas não vão conseguir sair do lugar. Porque enquanto eu espero o outro mudar, eu fico de mãos atadas, ok? Então, a estratégia e dicas para você melhorar essa comunicação e deixar essa comunicação interpessoal mais assertiva. A primeira delas é a importância do autoconhecimento. Porque, criatura, se você não se conhece, se você não sabe como funcionam os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, como é que você quer que a outra pessoa entenda o que você está dizendo? Se muitas vezes nem você entende o que você está querendo, nem você sabe o que você está querendo comunicar e sai de qualquer jeito. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu faço essa reflexão interna, quanto mais eu faço esse mergulho para dentro de mim, mais eu descubro coisas, né? Mais eu descubro sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos, emoções, comportamentos. Tudo isso faz com que eu traga para consciência. E aí você tem escolhas. Porque tem muitas pessoas que usam o autoconhecimento como muleta. Como assim, Simone? É simples. A pessoa diz assim: nossa, eu descobri que eu sou uma pessoa muito, sei lá, introspectiva. Uau! Você fez essa descoberta, que legal. É extremamente importante a gente saber as nossas características natas, características naturais da nossa personalidade, da nossa essência de quem a gente é. Bacana. Você descobriu que você é uma pessoa introspectiva. Então, por conta disso, você começa a usar a sua introspecção como muleta. Eu não me relaciono bem com as pessoas porque eu sou introspectivo. Criatura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o oposto da introspecção, por exemplo, é a extroversão. Não significa que você tem que ser extremamente extrovertido, aquela pessoa que chega, eufórica, que se comunica, fala. Não significa isso. Significa que se você conhece que você é introvertido, né, que você tem essa característica nata, você vai precisar adquirir habilidades para melhorar um pouco essa extroversão. Não que você tenha que ser extrovertido, mas existem alguns ambientes, alguns contextos que isso vai ser importante na sua vida. Né? Isso é se desenvolver, isso é evoluir, isso é se melhorar, se permitir se melhorar. Então, em ambientes, em contextos onde exige um pouco mais desse jogo de cintura, dessa extroversão, dessa comunicação mais aberta, né? Comunicação e conexão com outras pessoas, você vai saber fazer muito bem isso. Mas você sabe exatamente o momento de voltar e organizar as suas ideias. Isso é introspecção. Então, por exemplo, eu tenho uma característica natural minha. É nato. Eu sou uma pessoa com características introspectiva. Então, a forma que eu me organizo é voltando a atenção para dentro. Eu gosto de organizar os meus sentimentos, os meus pensamentos quieta comigo mesmo. Eu não sou aquela que fico falando. Não. Em contrapartida, quando eu estou num treinamento, por exemplo, o momento que antecede o treinamento, a introspecção é extremamente importante, porque eu preciso estar muito concentrada e organizada comigo para o treinamento sair como tem que sair. Mas durante o evento, existem momentos onde a minha extroversão se faz necessária para eu querer criar conexão com outras pessoas, entende? Então, conhecendo o meu lado introspectivo, eu me permito desenvolver a característica oposta para que eu consiga me comunicar de uma forma assertiva e saudável, tanto com pessoas que trazem as características introspectivas, como com pessoas que trazem a característica extrovertida. Então, eu consigo viver esses dois cenários,
mas eu sei aonde é o meu lugar, entende? Aonde é a minha característica nata. E me manter nessa característica nata é essencial. Mas como é que eu vou me relacionar com pessoas, né? Como é que eu vou desenvolver essa habilidade da extroversão, treinar esse lado extrovertido, se eu não me permito? Se eu me conheço, eu sou introvertida e eu vou morrer assim. Não significa que você tem que viver o polo oposto, mas significa que você tem que saber usar esse polo oposto. Porque vão ter ambientes, lugares e pessoas que exigem isso de você. Entende? Então, só o autoconhecimento, ele não se faz necessário, porque hoje em dia as pessoas muitas vezes têm consciência, né, do que está acontecendo dentro delas, mas elas não se permitem mudar. Eu sou assim e pronto, eu nasci assim e pronto. Tá, mas isso está te trazendo sofrimento, isso está te prejudicando no seu trabalho. Ou você acha mesmo que se você tem uma característica introvertida, por exemplo, em todos os ambientes que você tiver, todas as pessoas que você for comunicar, a introversão vai ser bacana? Entende? Eu preciso me relacionar. Então, tem pessoas que são extremamente organizadas, que gostam de ter tudo planejado. Tem pessoas que têm características de trabalhar muito mais com improviso, que tem aquele jogo de cintura, que gosta dessa flexibilidade. Não tem certo, não tem errado. Mas se você não sabe quais são as suas características, se você não sabe como você funciona, dificilmente você vai conseguir ajustar a comunicação. Porque quando eu sei como eu funciono, eu descubro a minha forma de comunicar. E quando eu começo a prestar atenção no outro, porque essa é a ideia da comunicação interpessoal, a conexão com outras pessoas, eu começo a perceber, puxa, fulano é mais extrovertido. E se eu ficar toda quietinha aqui, falando de uma forma, ou não quiser conversar muito com ele não vai se sentir confortável com a minha comunicação. Entende? Então, quando eu me conheço, eu descubro quais as características me guiam, para que então eu comece também a prestar atenção no outro, para então perceber quais características que o outro apresenta, e aí, dentro da minha flexibilidade comportamental e de todo esse conhecimento que eu desenvolvi, eu vou lá e equilibro a minha comunicação para atingir aquela pessoa. Quem precisa mudar a forma de se comunicar é o comunicador. É a pessoa que quer passar a mensagem ou que quer ser entendido de alguma forma, né? O outro só está ali como receptor, ele vai receber a sua mensagem. Então, se você passa essa mensagem atingindo essas características naturais do outro, ele vai se sentir muito mais confortável, ele vai estar muito mais aberto para receber a sua comunicação. Então, por isso que o autoconhecimento, ele acaba sendo essencial, porque se você não dá conta nem de entender como você funciona, como você se comunica, como é que você vai fazer com outra pessoa, entende? Como é que isso vai se expandir para outra pessoa? Para pensar num fato simples, né? Se você é aquela pessoa que, por exemplo, sei lá, eu sou insegura e pronto, eu não dou conta de fazer isso e pronto, né? A pessoa que está sempre ali na castração, sempre podando os pensamentos, sempre podando as emoções, como é que você vai acertar a comunicação com outra pessoa? Entende? Então, nós só conseguimos essas mudanças quando a gente se conecta com quem a gente é verdadeiramente, quando a gente descobre quais são as nossas características naturais, no que realmente eu sou bom em fazer. Só que não adianta só ser bom em fazer isso, porque eu ser bom em fazer isso não vai fazer com que minha comunicação chegue em várias pessoas. Mas eu também posso ser bom em fazer isso. Posso. Eu consigo flexibilizar. Mas é importante eu saber onde é meu lugar. E é importante eu saber como funciona o outro para que ele receba o que realmente eu quero passar. Para evitar conflitos, para evitar os mal entendidos, para evitar aquilo, sabe? Tipo, nossa, mas não fui eu, não disse isso, você entendeu errado. Mas por que será que a pessoa entendeu errado, né? De que forma essa comunicação foi trabalhada dentro de você para então ir para fora, que a pessoa entendeu de uma forma tão equivocada assim, vamos dizer. Então esse é o primeiro ponto. As pessoas são diferentes, nós somos diferentes uns dos outros. Então não adianta eu querer me dar bem só com quem se comunica da mesma forma do que eu, né? Principalmente para você que trabalha com pessoas.
Se você trabalha numa empresa que tem outras pessoas envolvidas, não adianta você olhar só para o seu umbiguinho, né? Porque se você continuar olhando só para o seu umbiguinho, a sua comunicação não é assertiva. O nosso cérebro, ele tende sempre a distorcer, omitir e generalizar. Todas as vezes a gente distorce, omite e generaliza. É uma característica natural. Então, se sua comunicação ela não for muito bem trabalhada, o outro, por natureza, já distorce, omite e generaliza. Imagina a confusão que dá. Sabe aquilo? Eu falei faca e a pessoa entendeu pedra. Né? Tem alguma aí discrepância que precisa ser trabalhada. Então, o primeiro pilar para que você consiga melhorar a sua comunicação é sim o seu autoconhecimento. Descobrir quais são as suas características naturais, descobrir a forma que você vem se comunicando consigo mesmo, para que então você consiga modular e se comunicar com as pessoas de uma forma diferente,